Dando sequência à programação do 24º ENACOR e 47ª RAPV, teremos agora a palestra O escaneamento a laser de pavimentos rodoviários e a identificação das patologias através da inteligência artificial. Para presidir a mesa, convidamos Rui Vieira, da ABDR. Retificando, então, para conduzir os trabalhos, para presidir a mesa, convidamos Cássio Carmo, da ABPV. Para secretariar a mesa, convidamos Mário Sérgio de Souza Almeida, do DENIT. E para ministrar sua palestra, convidamos Paulo Gontijo, da Strata Engenharia. Eu vou deixar a presidência do Dr. Rui assumir, que ele chegou, e aí não posso assumir a importância, doutor. É sua, presidência. Ok, boa tarde a todos. Pedimos que os que estão em pé, por favor, se assentem para nós iniciarmos a nossa sessão desta tarde. Tem algumas pessoas que estão lá atrás ainda se movimentando. Queremos agradecer em nome da ABDR e da ABPV a presença de todos para mais esta apresentação que vamos ter aqui do nosso ilustre amigo, professor Paulo Gontijo. Deixa eu colocar os óculos. O título da apresentação: o escaneamento a laser de pavimentos rodoviários e a identificação das patologias através da inteligência artificial. Professor Paulo Gontijo engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, especialista do Laboratório de Engenharia Civil em Lisboa, no LENEC, doutor em Engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais, possuindo várias especializações e estágios de pós-graduação nos Estados Unidos, França, Portugal e Bélgica. Começou sua carreira como engenheiro residente da Consol, em Minas Gerais, foi chefe do Departamento de Geotecnia e Pavimentação da Consol ESPA, assessor técnico das diretorias geral e de projetos do DR de Minas Gerais, diretor do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, o IPR, no DNR, antigo DNR, atual DENIT. Atualmente é diretor-presidente da Strata Engenharia e consultor internacional. Ex-presidente da Associação Brasileira de Pavimentação durante 4 biênios. Ministrou mais de 200 cursos e palestras sobre pavimentos rodoviários no Brasil e exterior e escreveu mais de 150 trabalhos técnicos publicados também no Brasil e exterior. Este é um currículo bem resumido do nosso estimado amigo professor Paulo Gontijo. Estamos aqui tentando equacionar a questão da apresentação. Enquanto isso não ocorre, como nós vamos ter logo a seguir da apresentação dele, dando spoiler, aqui o lançamento de um livro, que está aqui. Eu gostaria que ele aproveitasse enquanto esses minutos para falar um pouquinho sobre o seu livro. Vou passar na frente, né? Isso. Oi, gente. Primeiro, boa tarde para todos. Como diz o nosso amigo, né, Rilmar, boa tarde. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Essa volta à convivência da engenharia rodoviária é sensacional. Amigos que a gente não via há tanto tempo, né? E amigos que retornam depois de algum tempo também. Isso é lindo, cara. É uma cachaça da melhor qualidade, a engenharia rodoviária. Eu, na realidade, tentei agora escrever uma palestra que, na realidade, está buscando o quê? Como avançar, né? Eu acabei de ver Luiz falando aí agora sobre esses equipamentos e tudo mais, né?
Eu até pedi a ele, depois lesse com carinho essa metodologia, porque essa metodologia aplica a deflectometria há 20 anos, inclusive com procedimentos muito, muito diferenciados, bacana, onde você tem a classificação das famílias de degradação. É muito importante entender isso, né? Eu vou contar para vocês que é o seguinte, na realidade, eu era funcionário público, fui diretor do IPR com muita honra, fui do DR de Minas 4 anos, 20 anos, melhor dizendo, e depois era professor adjunto, nível 4 da UFMG. Um dia eu resolvi pedir conta de estudo. E pedi conta por quê? Como é que um funcionário, professor da UFMG, com 19 anos de casa, pede conta? E com 20 anos do DR de Minas? Pedi conta por um motivo muito simples. Eu achei que eu não era um homem para poder realmente ficar só no atendimento a normas. A grande verdade é que eu sou um transgressor de normas. Diz um amigo meu que eu sou um anarquista técnico. E esse amigo está aqui na minha frente, chama Dr. Euclides. Toda a vida me chamou de anarquista, sabe? Então, quer dizer, na realidade, assim, não é intenção de fazer nada diferente, muito antes pelo contrário. A grande verdade é de foro íntimo. É quando você pega um projeto, vai fazer um projeto lá fora, e você estuda, faz tudo, e depois você não tem o que fazer com aquilo. Isso é de uma agressividade total, para mim. Eu me sentia, quando eu fui fazer os primeiros projetos, como um estelionatário intelectual. Eu entregava o que não sabia, o que fazia. Então, quer dizer, é uma coisa muito dolorosa para um técnico que quer ser técnico mesmo, que quer dormir satisfeito, desculpa o termo, mas ter tesão naquilo que faz. Importantíssimo. Quer dizer, tem que ter tesão, cara. Você tem que chegar e falar, pô, que trem lindo, você tem que dormir satisfeito, tem que tomar 10 Heineken no final do dia. Alegre, feliz, né? Agora, se você quiser ser cômodo, a coisa mais fácil do mundo é ser um medíocre. É fazer todo dia a mesma coisa. É fácil ser medíocre. Nessa filosofia nossa aqui, nós estabelecemos que a lei de proporção, de ocorrência dos defeitos, das degradações superficiais, deformações permanentes, né, ela segue uma lei logarítmica de base 2. E quando você tem uma lei logarítmica de base 2, quando você põe, você vai notar que os valores se definem logaritmicamente. Não são cabalísticos, menor que 5, maior que 10, maior que 50, não. E o mais bacana dessa lei mesmo é que você nota que o intervalo destinado à mediocridade é muito maior que o intervalo destinado à excepcionalidade. Agora, para ser excepcional, tem de agarrar, tem de querer, tem de buscar, tem de ir, tem de desafiar. E é assim que funciona. Então, quer dizer, o que eu vou mostrar aqui nessa palestra, né, é um troço muito bacana. É isso que o Luiz está falando aí, eu fico muito satisfeito, porque pô, não tem ninguém que seja mais DNRiano que eu, não. Pode ter igual, mas mais que eu não tem, não. Eu nasci nisto. A minha vida, quando eu tinha 17 anos, eu já trabalhava para o DNR. Hoje eu continuo trabalhando para o DNR e passei uma temporada dentro dessa casa, onde eu aprendi uma coisa muito bacana, como é importante respeitar o servidor público. Você não pode pedir a ele mais que ele pode lhe dar. E esse limite existe de uma forma que só quem teve de dentro sabe a regra natural. É muito importante isso. Então, quer dizer, o que eu fiz nessa palestra, né? A gente tem evoluído muito, 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 muito. A meninada de ouro, uma meninada incrível, idade média da Extrata, 27 anos. Estou vendo o Mateuzinho aqui, quantos anos tem? 19, Mateus? Comanda 50 funcionários hoje. Isso é um gênio. E os que estão do lado dele ali também. Então, a Extrata investe no jovem, investe profundamente no jovem. Estou eu treinando essa turma toda. Treino com o maior prazer. E quanto mais eu treino, mais eu vejo a satisfação deles. A Extrata trouxe 10 engenheiros para esse contrato, para esse congresso. Nós levamos 5 engenheiros para Portugal.
Quer dizer, eu só invisto no jovem, porque a minha crença no jovem é fabulosa. Essa história que tem jovem de geração Y, Z, toda a vida teve, mesmo no meu tempo tinha X, Y, Z e outros bichos mais. A grande verdade mesmo é que tem o jovem que quer e o jovem que não quer. O verbo do mundo chama querer. Quem quer, vai. Quem quer, busca. E vai para frente. Então, quer dizer, o título dessa estrofe é muito bacana, que chama Escaneamentos Digital e a Laser de Pavimentos e a Identificação das Patologias através da Inteligência Artificial. Repare só, nós mudamos aqui um pouquinho e eu resolvi, dentro dessa pleia de técnicos daqui, né, principalmente todos esses que têm tanto tempo que não vê, eu resolvi fazer uma história um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês como é que um técnico que nasce do zero, mas que tinha amigos, Quando eu saí do DENIT, eu falei, vou montar uma firma. E aí todo mundo minha mulher perguntou para mim, pô, nós vamos viver de quê? Eu falei, de trabalho. Nós vamos viver de trabalho. Você largou a escola de engenharia, larguei. Você largou o DR de Minas, larguei. E aí eu fui à caça. Primeiro que me ajudou muito, uma homenagem muito grande a ele. Dr. Zé Olímpio, residente de Anápolis, fabuloso. Né? Mas depois tinha também Dr. Rui Nazaré, Dr. Sepúlveda. Então a Strata nasceu no estado de Goiás. Lindo, cara. Que às vezes me davam carta-convite. Eu vivi durante 3 ou 4 anos de carta-convite. E é a mesma carta-convite que tem hoje. Arruma 3, doutor. E aí a turma me dava aquilo. De uma forma muito sadia. Tá? Então, quer dizer, nós começamos a crescer. Vou mostrar para vocês um trabalho, o primeiro levantamento visual contínuo feito no mundo. Foi eu em cima do capô de uma caravana BR-153, Rial Manápolis. Serjão está aqui presente ou não? Tá, não. O Serjão é um funcionário meu, depois conta a história dele, está comigo há 40 anos. Ele me amarrava uma corda, passava na minha cintura, passava a corda entre os quebra-vento da caravana e eu fazia um levantamento visual contínuo. E nesse levantamento visual contínuo, nós tínhamos comprado um equipamentozinho que era um odômetro, que chamava Night Star. Vou mostrar aqui também. Então eu gritava, início de fissura, ele papa, final de fissura, ele papa, buraco, ele papa, quer dizer, e nós ia fazendo um trabalho maravilhoso, cara. Amarrado no capô da BR-153. Isso é lindo, cara. Né? Aí nós evoluímos. Né? E por que alguém evolui na vida, cara? Presta atenção nessa pergunta, ela é dolorosa. Ela só evolui se você tiver dúvidas. Se você quer ser melhor que o ontem. Se você quiser ser pior do que o amanhã. Eu vou entregar um trabalho para o doutor Luiz, um projeto. Cara, eu não posso pegar um IgG, calcular aquilo tudo, passar a folha, esquecer do IgG, pegar a deflexão e calcular um pavimento, um reforço. Isso me agredia profundamente. Mas de uma agressão que eu não dormi, como é que eu faço isso, cara? Eu sou um estelionatário intelectual. Desculpe a minha forma de dizer, né? Mas quando eu falo isso, não é crítica a ninguém, não. É que, porra, dizia o professor Humberto Santana, que depois eu vou contar a história do livro aqui, dizia que eu tinha uma insanidade plena. Eu era dotado de um nível de loucura não mensurável. Para que isto, pô? Porque eu queria fazer um trabalho, mas não era para mostrar para o doutor Luiz, ou então para o general, ou para Euclides. Eu queria dizer, eu fizemos muito trabalho. Inclusive, ele tem um nome que ele me chama muito toda a vida. Nós escrevíamos os textos, nós íamos para o campo, lá naquele Sergipe, ele lembra os textos todos. Como é que você me chama, doutor? Concomitantemente. Ele só me chama de concomitantemente. Porque eu escrevi os textos, falava assim, concomitantemente, e esse filho da puta pegava aquele tema e só me chamava de concomitantemente. Bernardo marcou uma entrevista com ele a semana passada, e ele falou, não, pode marcar, Paulo Gontijo e tal. Fala concomitantemente, que a hora que ele entrar, ele pode chegar e entrar. Aí a secretária foi falar com o Bernardo e não lembrava o nome. Foi Bernardo,
parece convincente, parece um troço desse. O Bernardo falou, eu já sei, concomitantemente. Então, quer dizer, o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é uma história, por que nós evoluímos? Por que se evolui? E essa história é linda, rapaz, porque ela começa do nada, e eu, quando pegava o PSI dos americanos, né, pegava lá o Present Service Able Index, mistura o Cracking com Patching, com Root Depthing, com Slope Variance. E eu ficava pensando, eu nasci no interior e no meu tempo o liquidificador chamava coqueteleira. Não é assim, general? Coqueteleira. Você já pensou você pegar essas 4 variáveis, botar dentro de uma coqueteleira, bater, ligar o liquidificador, o que sai lá de dentro? O que sai lá de dentro? Pô, eu misturei cavado nas rodeiras, trilha de roda, com irregularidade longitudinal, com remendo, panela. Qual é o remédio para isso? E eu ficava, pô, não é possível que os americanos estão com isso desde 1960 e está aí até hoje. Isso me agredia. Eu pegava o nosso IgG e falava, o que eu vou fazer com isto, cara? Porque eu calculo todo o IgG só para obter a deflexão característica. E nada mais. E ninguém faz nada com isso. Aí eu passo a folha. Não é assim. Vou tentar mostrar para vocês aqui. É uma historinha bacana. Deixa eu ver se eu consigo mexer com essa coisa. Então, isso aqui é lenda e tem mais. Essa história de escaneamento, eu estou igual o Euclides. Não aguento ficar sentado ali, não, sabe? Então, quer dizer, o que é o bacana disso? É que, na realidade, de vez em quando, a gente arruma um projeto de genro, aí o projeto de genro senta com você, nós estamos fazendo um troço de ponta, de última geração, e fala, isso aí não está com nada não, cara. Eu falei, pô, peraí, doutor, você casou com a minha filha, mas não é para me desacatar, não. Nem tanto. Aí ele pega essa coisa e passa todo o levantamento que nós fazemos com a demarcação no mouse de uma filmagem digital contínua, com a precisão total, ou então com o laser scanner. Ele falou, não, faz isso na inteligência contínua. Eu falei, pô, vamos apresentar esse troço. Porque, pô, é uma coisa genial. A gente fica pensando, isso aí deve ser difícil, né? Não. A tecnologia, assim, depois que você domina, ela é banal. O que é preciso, Luiz, é tornar banal o TSD. Banal, banaliza ele. Todo mundo tem que entender, não é um bicho de 7 cabeças. Né? Então, vamos lá ver. Restauração de pavimentos. Paciente, eu tenho um paciente. Meu pavimento. Não é simplesmente passar lá e levantar aqueles troços, não. Os 8 remendos, não. Os 8 defeitos, não. Vá para ele, apalpe, ausculte, analise, né? Então, na realidade, você tem que avaliar o estado de sanidade daquilo. E para analisar esse estado de sanidade, você tem de ter, vou ver se eu consigo aqui, né? A identificação, não vai aparecer nada, né? Tá, nada. Você vai ter de identificar os sintomas comportamentais de acordo com a origem genética de cada característica física. Não pode misturar deformação permanente com fissura, não. Que história é essa, cara? Bate no liquidificador? E qual é o resultado? Vou mostrar para vocês o trem mais bacana do mundo. Tudo que nós temos de fazer é procurar uma coisa que chama diagnóstico. Quando vocês vão ao médico, vocês vão fazer o que no médico? Diagnóstico. Ó, seu pâncreas não funciona, o diagnóstico está pronto. Seu super hormônio insulina não está fazendo, tem que tomar. Quanto? Ah, não, doutor, se você comer só alface é pouco, mas se você tomar cerveja que o Paulo Gontijo toma todo dia, é uma rápida e uma lenta de noite. E depois você tem que promover a análise, né, de forma individualizada e minuciosa. Essa coisa toda, você tem um sistema estrutural, você tem as características de degradação superficial, isso é uma família. A fissura incipiente, a fissura nasce, a fissura cresce, ramifica, faz malha. A malha tem a erosão nos bordos, tem o descolamento dos blocos, e assim funciona a coisa.
Aí o bloco começa a desagregar, sem reação adicional nenhuma, e começa a pular para fora, que dá origem à panela. Então, quer dizer, você tem a deformação permanente. Eu fico encabulado, sabe, Luiz, como é que alguém mede flecha na trilha de roda numa deformação plástica? Tem refluimento para todo lado, o cara está medindo flecha. Que flecha é essa, cara? Você não dimensiona considerando essa flecha, não. Você só dimensiona considerando a deformação permanente por densificação ou por acomodação dos grãos. E depois tem uma coisa aqui, ó, isso aqui que você falou. Tem 20 anos nós aplicamos isso, 1994. As características de deformabilidade elástica. Se eu perguntar para você, Euclides, eu falo assim, olha, Euclides, vou fazer um diagnóstico. Você está lá no Sergipe e eu lá em Bom Despacho. Tem um pavimento que é assim, cheio de remendos e fissuras. Mas medir a irregularidade longitudinal e transversal, nota 1000. Medir a deflexão, 20 centésimos de milímetro. Tem fissuras, deformação permanente é nula e a estrutura é maravilhosa. O que você faz? Arranca a capa. Bacana, cara. Ó, repare. Aí é que mora o dom do engenheiro. É a capacidade de criar, de conceber, de engendrar. Não é pegar um métodozinho, botar no computador e sair com ele cheio de cor, não. É preciso pensar isso, sabe? Então, quer dizer, na realidade, as características de degradação superficial, né? Trincamento, panela, pelada, desagregação, e assim vai, tem uma infinidade. As características de deformação permanente, você tem irregularidade longitudinal e transversal. Ondulação, depressão, solevação, refluimentos plásticos, né? Regularidade. Então, quer dizer, eu fico pensando, será que o IRI mede isso tudo? E será que a flecha na trilha de roda pega isso tudo também? Porque são dois parâmetros para escrever o parágrafo, eu li tudo que tinha no mundo. 2 anos parado dentro de casa, só minha mulher que me aguentava, mais ninguém. Aí eu peguei essa coisa, pô, todo mundo só mexe com íris e flecha, íris e flecha. Pô, será que o escorregamento lateral, algum dos dois mede? E será que quanto mais deformação plástica eu tenho, o íris não é o menor possível? Bora lá. A deformabilidade elástica é sensacional, porque a deflexão para nós é um parâmetro plenipotenciário e autodefinidor. Mas ela só mede o valor que afunda e volta, porque eu posso ter várias linhas de influência com ela. Por conseguinte, sistema estrutural é outra coisa, são as espessuras, os módulos e as camadas. Então, nós começamos com a metodologia vicinal de Denis. Vou passar isso rápido, todo mundo conhece, né? Avaliação pelo PRO 009, que é, na realidade, de 1978. Estou vendo essa plateia aqui, 50% não tinha nascido. Isso aqui veio do Present Serviceability Rating da Aston. Então, você que faz uma classificação visual, com algum treinamento, é bacana. Mas isso é de nível de gerência, vale. Depois você tem o 007, antiga DNR, 1983. Essa aqui, Luiz, que eu falei com o César Queiroz, né? Essa coisa aqui, o César teve uma ideia sensacional. O César é um grande engenheiro, dos maiores engenheiros dessa nação e dos melhores técnicos do DENIT. O César teve uma ideia, vou pedir os residentes para fazer gerência de pavimento. Aí ele fez aquilo ali. Pega um trecho de até 20 quilômetros, divide em 3 segmentos de 100, analisa os 6 primeiros metros, os 6 últimos, os 6 do meio e tal, fez aquilo. Pô, isso dá uma noção boa de gerência? Óbvio que dá, nós tínhamos 4 mil engenheiros do DENIT, óbvio que dava uma notícia ótima, mas na realidade, alguém desprovido do conhecimento necessário escreveu nessa especificação, lá no fundo, gerência de pavimento e estudos e projetos. Hoje vem todo edital. O que eu faço com isto? Eu chego ali e avalio o percentual trincado com os desenhinhos de cada uma. O que eu faço com isso? A gerência vale. 006, esse aí é o que nós todos aplicamos. 78, o professor Armando Martins Pereira trouxe isso lá da Califórnia Division of Highways naquele tempo. Hoje é
a toda poderosa, como é que chama? Até esqueci. Bom, se você faz as avaliações, pista da esquerda, pista da direita, faz de um lado, faz do outro, e mistura e tira a média. Presta atenção. Mistura e tira a média. Eu tenho a saída de um porto, tenho a saída de uma fábrica de cimento, de uma mineradora, um está 100% furado, cheio de deformação, na outra pista não tem nada, mas eu me dou ao luxo de tirar a média. Vamos lá ver. 15% de área. Agora, repare só, eu pego uma fichinha e vou para o campo encher essa fichinha. Fissura, ali você tem as fábricas, fissura classe 1, trinca transversal curta, trinca transversal, vou botando xizinho naquilo. Tem um fator de ponderação. E alguém, inadvertidamente também, se deu ao luxo de somar. Eu fico lembrando do professor Armando Martins. Se você corrigir algo do professor Armando Martins, o cara tinha de ser ao nível do próximo abaixo de Deus. Está o detalhe dele. E alguém botou lá assim, mais afundamento localizado por consolidação e afundamento na trilha por consolidação. Pô, qualquer pavimento tem 1 milímetro de trilha. Então, se você o IGG já começa com 90. E a flecha é tão importante para o professor Armando Martins que considerou a flecha mais a variância das flechas. Agora alguém bota mais um troço desse aqui. E aí você tem o conceito. Agora veja só isso aqui que é importante, Euclides. Porque é o conceito que depois alguém também copiou isso aí. E não sabe por que copiou, não. Então eu vou voltar para o primeiro, que é o do professor Armando Martins. O IGG é um troço bacana, é um conceito. Aí você tem assim, faz todos aqueles cálculos, o IGG dá 100. Aí, general, o senhor entra no seu médico, ele faz todos os exames, vai até no bicho de pé, cabelo, barriga grande, diabo a quatro. E o senhor sai e fala assim, general, o senhor está mal. Mal de quê? Não sei, seu IGG é 100. Qual o remédio? Não, também não sei. Qual o remédio aqui para um IgG de 100? Misturei aquilo tudo. Está entendendo, Luiz? Onde é que mora o remédio, cara? Eu preciso do remédio. Eu preciso tratar meu paciente. Não posso... do general, o senhor está mal, hein, cara? Bacana. Sabe qual que o senhor sai? Para onde é que o senhor me manda, né? Naquele lugar mesmo, pronto. Então, repare só. Pega aqui, por exemplo, aqui, ó, classificação, né? Você pode ter várias combinações e ter o mesmo resultado. Pega aqui. Eu posso ter afundamento localizado plástico. Eu tenho um IgG de 90 ruim. Não tem afundamento nenhum, mas tem fissura classe 3, mais desgaste. 110 ruim. Não tem nenhum dos três, mas tem trilha de roda e remendo. 110. Não tem nenhum deles, tem fissura, são classe 1 e panela. Eu tenho 110. Posso ter conceitos completamente distintos que não chegam a lugar nenhum. E como é que o DENIT me paga, ou os DR, para eu poder entregar um projeto? É fácil. Tem um diretor daqui, um cara bacana para diabo, ele dizia para mim que toda vez que eu levava um projeto no DENIT, era um problema para ele. Doutor Ideraldo Caron, grande figura. E ele falava, ô Paulo Gontijo, não traz projeto para mim mais não? Você me cria um problema de todo tamanho. Não é? Aí você tem o DENIT 008. Repare, eu só quero mostrar isso aqui, porque, pô, onde é que eu chego? Pô, lá, frequência alta, média e baixa, um cara faz isso de dentro do carro a 80 km por hora. E quem estabeleceu que é 10 e 50? Aí você tem depois, o índice de gravidade da condição de superfície, você trabalha com o índice do IgG expedito, pega aquilo, capa metade dos parâmetros, e depois tem o índice de superfície. Repare só. Cara, eu pego aquilo ali, o IgG é menor que 40 ou igual a 60, o CPF é menor que 2,5, eu tenho um IS de 5, tenho um D. Qual o diagnóstico disso? Vai, Euclides. Dá um remédio ali para mim. Então, quer dizer, qual que é o problema, cara? A interpretação ganha um prêmio Nobel quem fizer aqui dentro dessa sala ou em qualquer lugar do mundo, qual que é o remédio que eu tenho que tomar. E aí que nasceu a minha insatisfação própria, pessoal. Eu não posso receber por isso, cara. Não dou conta de receber por isso. Aí nós começamos a buscar uma forma, né? Olha lá, repare. Eu tenho aqui a coisa toda ali. Ó,
ruim, 30, tá. E cadê o diagnóstico? Não tem. Agora, o que eu faço? Depois que eu faço isso, eu pego a deflexão, eu passo a página, presta atenção. Eu pego essa página, viro ela, esqueço tudo, pego a deflexão e dimensiono por restauração. Não uso isso. Lugar nenhum. Na realidade mesmo, né? Não tem o remédio. Aqui, ó, se você pegar um desses trajes, isso aqui eu tirei de um colega que é um grande cara, IgG, CPF, IES, Quando você aperta os parafusos, você pega lá o terceiro amarelinho ali, está assim, IgG 19, deflexão 18. Lá embaixo, você tem 78 e 69. O segundo é 79. Como é que é isso, cara? A grande verdade, você esquece isso tudo e fica só com a deflexão. Simplesmente você deleta. Deleta, porque eu cumpri minha obrigação, acabou, ué. Eu cumpri a norma. Eu pego isso aí e, de preferência, eu vou só para o Pro 11. Por que o Pro 11? Porque nós temos aí 4 métodos oficiais de DENIT. Pro 10, Pro 11, Pro 159, Pro 269. O Pro 11, o Pro 10, ninguém aplica. Difícil pra cacete, mas difícil mesmo. Difícil, pouca gente que eu conheço que aplica ele. Para ser honesto, eu só conheço um, Marco Antônio da Consol. Só ele. Ninguém mais aplica ele, não. O Pro 159 não dão conta de aplicar. Aquelas equações do César, quando o engenheiro rodoviário bate o olho naquilo e fala, nossa senhora. Lembro, por exemplo, do doutor Giovanni, foi assistir uma palestra do César, quando o César botou a fórmula do QI. Lá o Giovanni, lá, que é residente do DENIT, lá em Bom Espaço, disse para ele, doutor César, se eu soubesse resolver essa fórmula, não estava sentado aqui não. Sobrou o Pro 269 e o Pro 11. A verdade mesmo, que é bom mesmo, é o Pro 11. A espessura é igual, 40 vezes o logaritmo da deflexão admissível, da deflexão vigente, dividido pela deflexão admissível. Ganha um prêmio também, sabe quem é que souber aqui, de onde é que saiu essa deflexão admissível? Ganha um prêmio. Cadê o João Fabrício? Está aí? O filho do Fabrício? Cadê? Está não? Hein? Tá não? Levanta a mão, cara. Seu pai um dia perguntou para mim, o Paulinho, fui fazer um projeto lá com o doutor Laí Falcão, e eu era do IPR. E, pô, o trem deu errado. O que eu faço? Eu falei, olha, companheiro, tem um trabalho do Ian Kingham, lá do Asfalto Instituto, que ele pega todas as deflexões e estabelece um máximo bom e um máximo ruim. Eu falei, cara, pega essa faixa, tira a média. E o Fabrício tirou a média errado. Porque era DTN, não era... Tirou a média errada. Mas fez o projeto. O projeto foi embora, foi aprovado. Aí o Fabrício, um cara muito cuidadoso, chegou aqui lá e falou, vou corrigir isso agora. Vou corrigir isso. Foi no doutor Laí Falcão, falou, doutor, eu errei aquela, como é que eu faço? Doutor, desculpa, mas virou norma. Está até hoje. Está até hoje. 3,001 menos, mais, né? 0,142 de log de N. E como é que eu aplico isso, Euclides? Para te entregar, cara. O meu compromisso com você é muito maior do que você vai me pagar. E aí essa história vai boa, cara. Agora eu vou passar isso aqui rapidinho, né? E cadê as trincas? Fissuração. Definição de fissuração. Essa aqui é a coisa mais linda que eu já vi até hoje. Microfissura, fissura, trinca e rachadura. Me ajuda, cara. Me ajuda. Aí eu vou passar aqui. Vamos classificar isso aí, ó. Repare. Pô, será que eu não tenho em conta isso, não? Será que é só fissura classe 1, classe 2 e classe 3? Olha lá. Será que isso aí não é uma trinca de escorregamento de roda, de massa? Será que eu posso botar alguma coisa por cima disso? Ah, mas aqui está classificado. A primeira é classe 1, a segunda é classe 2, as duas de baixo, classe 3. Bota em cima para ver, vai escorregar tudo. Aí. Como é que eu classifico isso? E medir trilha. O que é que eu estou medindo ali, gente? Diga para mim. Isso é trilha de roda? Pô, eu fico encabulado. Olha essa mais de baixo ali, né, do canto superior direito. Isso é trilha de roda. Aí o cara vai lá, mede, tem valor, entra lá no... Bora.
Isso, tem trilha de roda, e flecha. Isso é só para mostrar para vocês que é preciso ser engenheiro, cara. É preciso você sofrer, padecer, entrar para dentro. O maior defeito do Brasil hoje está explodindo tudo, general. Chama segregação de massa. Quem faz são as usinas Dramixer. Segrega qualquer massa. Qualquer massa. Aí você me dá uma coisa dessa aí. Dá 8% de vazio. Fui lá na Vale agora. Mina do Salô. Falei, vai explodir tudo. Outro dia o cara falou, rapaz, você tem bolinha de cristal? Falei, tenho, é só uma segregação de fora a fora. Bastou chover, foi. Bombeamento de água com fino, e aí você vai fazendo esse troço todo. Será que eu não tenho de analisar? É aqui, ó, escorregamento de massa é uma trinca. É uma trinca, escorregou porque a trinca veio, aquela que abraça a roda. Então, quer dizer, eu não posso levar isso de outra forma, não. Vamos lá, você deu agregação, os tratamentos. Tratamento é uma coisa, você vê o que é outra. Não posso tratar os dois juntos, não. Cada um é uma coisa. Isso aí nós temos segregações. Está aí o Sejão, para quem não conhece ele, comigo há 40 anos. Repare lá, né? As estrias, as exudações, tapa panela. Como é que eu trato isso? Vou classificar isso? Não é não, doutor Rilmar? Aqui, isso aqui é lindo. Das coisas mais perigosas que tem na estrada. E o LCMS faz isto. Né? Aonde você tem ponto de acumulação de água? Acabou, se você não arrumar aquilo, a água penetra, assenta na canoinha e fica esperando o bombeamento. A água é um líquido incompressível. Toda vez que você dá porrada nela, ela dá em alguém, ela não acumula energia. Se você der porrada nela, ela dá em alguém. Já está bombeando, já está pulando branco para fora. O que é branco? Pedra moída. E aí você, no final das contas, você não sabe se você está vendo uma bruxa ou uma menina bonita. Aí é que fica a grande dúvida, né? Então, quer dizer, na realidade, a medicina dos pavimentos tem todos os itens, mas o mais importante dele é essa coisa aí, é o diagnóstico. É tudo. Vamos para o diagnóstico. Aí nós começamos a buscar soluções. Aí começou a saga, né? Nessa caravana aqui, isso aqui é na BR-153, 1992, amarrava uma corda aqui. O Night Star está aqui embaixo, esse pequenininho aí, é um odômetro inteligente normal. Amarrava a corda e eu ia cantando as coisas e o cara anotando de dentro. Wagner Stechon anotando de dentro. Sentado no capô. Depois, a coisa começou a evoluir, vou passar isso rápido, rapaz. É a turma Aí são os meninos. Os meninos são foda. Eles me instigam. Eu já sou arisco, Euclides. Eu já sou arisco. Você estuma cachorro e dá tiro? Eu corro atrás, cara. Aí o menino disse para mim, não, doutor, já pode ligar isso aí no computador. E nós ligamos o Night Star no computador. Passa mais 2 anos, o cara fala, cara, para com isso, você fica digitando trem aí, rapaz. Fala para o computador, que o computador te escuta e fala. Passamos para o comando de voz. Passa mais um pouquinho, o cara fala, não, rapaz, vamos botar uma lente, uma câmera que filme essa coisa. Aí eu vou fazer. Se você me der ideia, eu também crio muito. Né? Já filmar. 2003, nós já estávamos fazendo uma filmagem bacana do pavimento. 2010, o DENIT começou a fazer os levantamentos e esse veículo aqui hoje é o veículo que o DENIT usa para fazer o levantamento de 55 mil quilômetros de rede. A meninada do DENIT botou nisso aqui, primeiro mundo mesmo. Você tem a irregularidade longitudinal, a irregularidade transversal, câmera que filma para frente, câmera que filma para trás. Você tem câmera que bate aquilo. Companheiro, sensacional, sensacional. Mas eu acho que tem 2 DENIT, general. Tem 2 DENIT. Tem o DENIT, que faz isso, que é a CGPlan, eu sou ruim nos nomes, e tem a CGDESP. Um não conversa com o outro, não, na minha opinião. Porque quando eu levo um projeto para o cara fala, onde é que você tirou isso aí? Pô, mas o DENIT faz isso. O DENIT tem isso. Não acredito. Não, outro dia um cara falou comigo, de um órgão, falou comigo, não, você tem que fazer o caminhamento a pé.
porque está na norma. Eu falei, irmão, mas o DENIT faz isso. Então, quer dizer, cabe a você, ô Luiz, trazer a turma de campo e mostrar a coisa linda que vocês têm. O DENIT ganhou um prêmio, general, de inovação tecnológica com esse equipamento. Brasileiro. Agora nós já botamos um trenzinho atrás, já botamos lá uma filmagem ortogonal, um scanner digital, e a gente tem uma precisão cirúrgica, reparem. Você pega aquilo, você dá o zoom, você trabalha no ar refrigerado, você vai para frente, vai para trás. Ok? E isso aqui, você pediu uma ajuda para poder fazer coisa mais barato. DR de Minas fez assim, você identifica os defeitos, trata cada defeito especificamente, e você tem o que a fazer, tem fresagem, remendo profundo e tudo mais. E isso aqui nós fizemos na BR-060 em Catalão, Cristalina Catalão. Nós aproveitamos 60% do pavimento existente, extraindo o câncer. Você tem que extinguir o câncer, você tem que tirá-lo para fora. Ô, cara, quando você pega um defeito que está ali e você tira aquilo, extirpa aquilo, o resto está bom. Eu tenho um pavimento feio, porém bom. Agora, o que eu preciso dar nesse banho aqui? O que eu preciso nesse pavimento? Euclides chama banho de boutique. Dá um banho de boutique nisso, cara. Dá uma maquiagem de preto nele aqui em cima. E sabe quanto é que foi isso aí, Luiz? 180 mil reais por quilômetro. DR de Minas fez 15 mil quilômetros. Então, em vez de você pega qualquer método e você vai botar 10 centímetros em cima. Bora lá. Aí começa a frescura, né? Esse aqui esse equipamento está aí, ele faz a filmagem digital, é um equipamento que faz topografia a 70 km por hora em 3D, com precisão submilimétrica. Ainda tem 2 câmeras que filmam só o pavimento, manda lá para o pavimento. Aí você trabalha com laser. O que é isso aqui? Isso aqui é 3D, ó. É 1 milhão de pontos por segundo. 1 milhão. Quando você pega aquilo e bota a nuvem ali dentro, vira uma imagem. E essa imagem, olha lá, 1 milhão de pontos, 12 câmeras, e aí você tem a imagem. A imagem é 3D, o laser trabalha com intensidade de cor. Então pega tudo. Se eu passar o laser aqui, olha até a cor dos olhos de vocês. Aí quando você faz o tratamento RGB, você passa a ter aquilo. Tudo bem? Aí você já tem aquilo ali, você tem os dados, você deteta. E isso aí que o Jean fala comigo, oh, cara, isso aqui é velho para diabo, eu acabei de desenvolver. Não, isso é velho. Pega com o mousezinho, programa do mouse, deleta, demarca os defeitos, está tudo georreferenciado, lindo. Falei, não, cara, para com essa coisa aí, cara. Faz isso por inteligência artificial. Então, no finalzinho, eu vou deixar ele mostrar aqui para vocês qual que é a inteligência artificial dele, porque ele diz que é muito mais preciso do que o olho do ser humano. Como é que é essa lógica? Fácil. Se eu fizer e o Faustino fizer, nós vamos ter diferenças. Cada um faz de um jeito. Mas se a inteligência artificial fizer, ela não erra. Os graus de precisão que ele está obtendo é 0,98, 0,99. Alguém não acredita, conferido. Bom, bora lá. Vantagem, né? Identificação, localização, demarcação, quantificação do número de ocorrências e áreas comprometidas, tratamento individualizado e diferenciado de cada patologia, e condição de trabalho excepcional. Você vai, você volta, você vai para trás, você vai para frente. Então, deformação permanente, para nós andar rapidinho. Irregularidade longitudinal, 1982 nós fizemos uma régua móvel de 3 metros. 1994 nós utilizamos o Merlin. Todo mundo acha que Merlin é o nome? Não, é a abreviação daquela coisa lá. Aí está aquela mesma caravana e nós põe o integrador IPR USP. O integrador IPR USP é o trem mais bacana do mundo, porque é um cabinho que sobe, você amarra ele nessa caixinha, você amarra ele no diferencial que o carro tinha de ter diferencial. Aí nós pegávamos uma caravana, punha lá no diferencial, à medida que aquilo subia e descia, aquele trocinho fazia assim, e você media o IRI, que chamava QI, quociente de integração. Então, resumo, né? Depois, em 1997, qual que era o grande problema dessa coisa aqui? É que você tinha de marcar de 300 em 300 metros, Euclides. A norma mandava.
e você estava 300, aí você conversava qualquer coisa, esquecia, 300 para trás, você não sabia onde é que estava mais. Então, pegamos isso no computador, reparem que aquela carrinha que está ali, aquilo foi aquela mesma caravana cortada ao meio, porque eu precisava de um diferencial. Primeiro, para o filósofo falei, Luiz, da RRB, mesmo a RRB, quando propus para o DENIT, faça um integrador, eu disse, vai não, doutor, morra abaixo ele dá um valor, morra acima ele dá outro. Aí a turma calibra, vai daqui para o Ceará, minha turma compra gaiola de passarinho, tatu, cerveja, vai enchendo o carro que saiu com um determinado coisa, volta com 200 quilos a mais. Aí nós fizemos a carrinha. Foi bom? E hoje esse aqui que o DENIT usa é um 5-layer profile system, né? Que isso aí você já tem 5, e ele já mede a irregularidade longitudinal e também uma boa medida da irregularidade transversal. Transversal, começamos com isso aí, a régua, com a cunha graduada, eu punha a réguinha de 1 metro, vinha com a cunhazinha e enfiava lá. Depois teve a trelice do doutor Nestor Aratangi, ele é um técnico lá de São Paulo, excepcional, que inventou, acho que ele tinha problema de coluna, aí, em vez de você ir lá embaixo, punha ela aqui em cima, aquela reguinha móvel, e ele resolveu o assunto de todo mundo, né? E depois teve aí, a gente saiu brincando, vamos fazer um transverso perfilômetro, de agulha. Depois fizemos uma cópia do transverso perfilômetro Vauquier, lá dos franceses. E já aí chegou a primeiro, o 3 lasers, que por diferença dos 2 lasers com um que é fixo, a gente tinha a flecha. E já em 2010 nós compramos esse equipamento. Esse equipamento é lindo, ele dá a integração da transversal total do pavimento em contínuo. E a gente tem se é deformação plástica, se é deformação permanente por consolidação, e assim vai, né? E esse hoje é o equipamento do DENIT, que ele aplica, e com a proficiência total, e tem mais, com a capacidade de fiscalização inacreditável, em tempo real. Não vem falar que fez e não fez, não, bobagem. Não brinca, não. Está em tempo real e sabem de você, onde é que você está. Até onde é que o cara do motorista está almoçando, ele pega e papo e vê onde está o restaurante. Acabou com a safadeza. Não tem como Ctrl-C, Ctrl-V, não. Bom, e agora? A pergunta que não quer calar. Continua, Luiz? Vai para frente? Faz o quê? Aí dizia o professor Humberto Santana que eu era dotado de um processo avançado de loucura. Você é louco, meu filho. Você é louco. Você não está batendo bem. Vaidade? Óbvio que tem vaidade. Quem não é vaidoso? Se não for vaidoso, doutor, não vem mexer com isso, não. Você tem que ser vaidoso. Vaidoso intelectual, por gostar de fazer a coisa. Qualidade superior no levantamento, com certeza. Alta produtividade. E ainda, né, maior competitividade. Pô, eu fiz levantamento com o 006, que era o 128 lá do antigo, 73, 78. Eu fazia 6 quilômetros por dia. 6 quilômetros por dia. BR-116, Poções, Vitória da Conquista, Jequié, fiz aquilo tudo daquela forma. E, finalmente, né, mais importante de tudo é incutir no jovem estratiano, que lá o gosto pela técnica e pelo avanço tecnológico. Você tem que gostar, cara. Não adianta você só seguir, não. Vai para o campo, inventa, cria. Todo engenheiro acha que é bom de bola, sabe como é, general? Nós somos calculistas. Tem nenhum engenheiro que é calculista, não, só. Tem nenhum engenheiro aqui dentro que eu falar assim, eu vou te dar uma série de Fourier para você aqui agora, você quer? Não quero, não. E uma integral de Laplace, você quer, Euclides? Quer, não. Mas se você falar isso num congresso de físico, os físicos têm orgasmos sucessivos. Fourier. É foda. Né? Quer dizer, na realidade, 2022, então, só para concluir aqui, ó, aí vem a loucura plena. Nós fomos buscar o LCMS, Laser Crack Measurement System. Essa coisa aqui faz tudo que os outros fazem. Faz tudo. Aqui que você mostrou, faz absolutamente tudo.
íris, LVC, fissura, frecha. Aí você pergunta assim, pô, mas se você tem 5 equipamentos daquele, para que você vai comprar isso? O mais bacana disso aqui, eu vou mostrar para vocês, né? O mais bacana disso aqui é o paradoxo. Vai vir um paradoxo aqui agora, que é lindo, né? O que essa coisa faz? Repare, faz 11.200 perfis transversais por segundo. A distância entre um e o outro é meio milímetro. E lê 45 milhões de pontos por segundo. O resultado é fácil, vocês entenderam? Mas tem uma fotografia. É aquilo que faz. Cara, eu não vou ler isso não, mas faz tudo. Faz a geometria, degradação superficial, deformação permanente, faz tudo. Vermelha é a mais larga, azul é a mais fina. Isso é automático, cara. Doutor Faustino a 100 km/h. Mede lá a micro-rugosidade, a macro-rugosidade, mede ali aquele gráficozinho do meio ali que tem uma parte alta, aquela parte alta que tem menos rugosidade é a pintura da faixa. E olha que coisa linda isso aqui, ó. Isso aqui é a zona de acumulação de água na base aérea de Anápolis. A zona de acumulação de água. É de 0,1 e 0,1 milímetro, ou de 1 em 1 milímetro, que eu quiser. Onde é que tem água acumulada, aquele laranjazinho ali, é o único lugar que está acumulando mais água. Tecnologia de ponta. O que fazer com os dados obtidos? Aí é o paradoxo. Fiz estudo, doutor Euclides, o que eu faço com isso agora? O que eu faço com isso? Repare só. Eu tenho que aplicar nos dois. Pro 006, Pro 007 ou Pro 008. Isso é um paradoxo, cara. Eu peguei com um amigo meu aqui do Sul, chama Ernesto Prosta, da Dynatest, ele tem um equipamento como esse. Eu perguntei ao Ernesto, o que você faz com essa porra? E ele mandou para mim. O resultado que ele faz, ele delimita onde é que tem uma áreazinha fissurada e depois ele aplica o Pro 006 e o Pro 007. Eu falei, Ernesto, você é louco, cara. Você tá completamente louco. Um equipamento que custa 2,5 milhões de euros. Você está fazendo Pro 006, Pro 007, rapaz, vende essa bosta. Vende isso, vai lá em Angra dos Reis, compra uma mansão e um iate, compra um iate Roberto Carlos, cara, e volta a fazer IgG do mesmo jeito, aí. 3 metros avante, 3 metros a ré, para quê? Vamos viver, está com 70 anos. Você é louco, cara, você é louco. Agora você vai falar aqui que a Estrata fez. A Estrata aí é atrevida, cara, a Estrata é atrevida, a meninada é atrevida, né? Ó, tratamento das manifestações de ruína, degradações superficiais, deformação e deformabilidade elástica, doutor Luiz, de forma individualizada, com quantificação das ocorrências e definição dos índices, por estaca, não tem segmento homogêneo, não, 20 metros, por estaca, por faixa de tráfego, a faixa de cá não conheço nem a de lá, nunca vi, e por tipo de revestimento. Depois, consideração dos índices de condição. Se você tem os índices de condição, o conjunto dele define o estado de sanidade. Define o estado de sanidade, desculpa. Obrigado, Luiz. Define o estado de sanidade. Ou seja, você tem um diagnóstico, aquilo que eu falei com você, Euclides, exatamente, eu fiz um diagnóstico, você me deu o retorno, você me deu o remédio. E, finalmente, se eu considero o espectro possível de diagnósticos, eu tenho a árvore de decisão. Considero os 3 individuais, e quando nós temos as cores, ó, excelente, bom, regular, mal e péssimo. Excelente azul, regular amarelo, vermelho péssimo,
Azul com amarelo, bom. Verde. Amarelo com vermelho. Laranja, mal. E aí estão as estradas que nós levantamos. Estaca por estaca, faixa por faixa. Quando você bate o olho, você sabe onde é que está aquilo. E tem mais, parece que isso é fabricado. A minha meninada está aqui, doutora Carol, ali, ó. Isso aqui ela que fez. Ela fala, ô PG, como é que pode dar tão igual? Porque uma foi feita assim, a outra assim. Mas o comportamento é lindo. A gente entusiasma com isso. Porque não é fabricado, repare. Aí você que sai caçando os porquês, né? Nesse estudo, é mais ou menos como os justos pagassem pelos pecadores. Tá? Então, ó, repare. Por que tem um mais azul? Vamos lá para o campo para ver. Pô. Teve uma restauração, teve uma recuperação, teve um cemento. Isto é de 20 em 20 metros. Nós vamos chegar ao dimensionamento final, com todas as tensões, deformações e capacidade de tráfego residual. Nós vamos chegar dimensionando 20 metros. O segmento homogêneo só vem depois que eu vejo as espessuras que eu preciso. 3 minutos, vamos embora. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Doutor Euclides, eu sei, Luiz, aqui. Isto aí é a evolução do estado superficial com HDM4. A meninada pega o estado que está hoje e faz o estado evolutivo, considerando o HDM, do que é que nós vamos ter o ano que vem, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. E cada vez que ele chega para mim, eu falo, ô cambada de filho da puta, não pode, pô, vocês estão me deixando para trás. Não me abandona, não. Né? Aí está aí a matriz de decisão. E, finalmente, agora eu vou passar para o Genro aqui, o projeto de Genro, porque dessa parte dessa coisa que ele disse que não vale nada, cadê ele? Vem cá, o Rafa. Sobe aqui só. Eu vou deixar o Rafa fazer esse troço aqui, porque ele disse que aqui ele explica em 5 minutos e que é muito fácil. Bora só, corre aqui. Chama Rafael. Acabou. Isso aqui é 1 minuto, ele gasta 5 minutos mesmo. Bora. O doutor Rui disse que só tem 3 minutos, 2 minutos. 3 minutos? Aí, aqui, ó. Quantos aqui tem conhecimento em inteligência artificial? Só para ter uma ideia. Quão rápido eu passo aqui? Pouquíssimos, né? Então, vamos lá. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um sistema que tenta realizar tarefas como o ser humano tarefa. Imagina a inteligência artificial como um sistema. Tá? Dentro do sistema, o core, quem recebe os dados, quem executa, quem faz as inferências, é dito como machine learning. Tá? E dentro do machine learning, eu vou correr dentro do onde a Strata faz. Tá? Dentro do machine learning, você tem um deep learning, que é o aprendizado profundo, que é o que tem mais em voga, que é o que funciona de fato. Esse aqui é um exemplo de rede neural, tá? O aprendizado, você tem as... Isso aqui aponta, não? Você tem a primeira camada, que são a camada que são as variáveis que você coloca, por exemplo, no caso da Strata, são fotos do levantamento visual contínuo ou imagens do frames de vídeo do tráfego. Tá? Essa aqui são redes neurais. Isso aqui é um exemplo de foto sendo trabalhado por uma rede neural. Tá? Essa é uma rede neural convolucional. A foto digital ela é um conjunto, é uma matriz de pixels. Essa matriz de pixels, ela passa por uma convolução, que é esse quadro da direita, tá? Isso aqui é RGB, então você tem 3 matrizes, e eles vão solvendo, a convolução são esses cálculos que ele vai fazendo e formando uma nova matriz aqui embaixo, que é chamado de output, tá? Esse aqui é o fluxograma de como acontecem as coisas dentro do processo da Strata de recebimento de dados e o fluxo de como ele acontece e como o modelo evolui a cada recebimento de novos dados. Então, novos dados entram,
ele pode passar por rotulação manual, que significa, são os tipos de patologia, tá? do pavimento. Esses dados que são rotulados manualmente, eles passam por revisão e são os dados processados no final. Ou eles passam pelo modelo de inteligência artificial, eles são rotulados automaticamente, tá? Essa rotulação passa por uma revisão humana, para saber o quanto que aquilo ali tem de assertividade. É criada uma pasta, tanto com as imagens, quanto com os rótulos, tá? Os tipos de defeito. E esses dados de revisão, então, com o tempo, eles vão sendo incorporados novamente ao modelo de inteligência artificial. Então, esse ciclo é o que sempre vai melhorando o modelo. Quanto mais dados, melhor o modelo vai ficando. Ele evolui indefinidamente, tá? Quais são as vantagens de aplicação da inteligência artificial quando você tem um problema bem definido? Então, se você tem bons dados, que é o caso da engenharia, especificamente da Strata, quando você tem bons dados, um problema bem definido e sabe o que fazer com aqueles dados, a inteligência ajuda demais. Então, por exemplo, o processo, a produtividade, redução de tempo e custo de processamento, ela vai na ordem de mais ou menos 80%, porque você consegue escalar todo o processo de repetitivo. Então, o ser humano, sempre que recebe, por exemplo, o levantamento visual contínuo, ele tem que dar play, pause e anota. Play, pause e anota, enquanto que o computador, ele passa por isso de forma muito rápida, praticamente automática, em tempo real. A absorção de conhecimento coletivo. Tá? Agora, aqui são eu vou mostrar um pouquinho das imagens. A imagem de cima é a imagem antes de ser passada pela inteligência, e de baixo, quando ele já faz a detecção das patologias. Então, aqui a gente tem JE, uma trinca isolada, trincas interligadas, um reverb profundo, trincas interligadas também. Esse aqui, todas essas anotações foram feitas de forma automática, tá? Aqui algumas panelas também. Aí foram feitas de forma automática. Esse aqui é um exemplo do que é feito na Strata também, fora do levantamento visual contínuo, que é a contagem de tráfego. Tá? Isso aqui é desenhado, você faz a rotulação das categorias de veículo também. É um problema muito semelhante, que é o processamento de imagem e detecção de objetos nessa imagem. Então, aqui tem uma faixa que é feita automaticamente também. Ali em cima tem a contagem. No fim dessa contagem, ela gera uns logs com os frames das contagens e as categorias de carro. E o momento em que ela passou no vídeo. Para quem quiser, depois eu vou rodar. Agora o algoritmo, na verdade, era para eu estar rodando o algoritmo aqui em tempo real. Eu vou ligar ele lá no box da Strata depois que todas as apresentações acontecerem. Ok. Ô, Euclides, trata de treinar. Porque eu acho que para entrar no céu daqui um cadinho, nós temos de aprender a apertar botão, cara. É senha para cá, senha para colar. Ô, gente, eu espero ter contribuído com vocês. Desculpe a forma quando às vezes eu falo, né? Mas nunca teve segundas intenções. Nunca teve segundas intenções. É que eu realmente gosto da técnica. E se alguém precisar de fazer um estágio, de ir para a Strata, a empresa está aberta. A Strata tem hoje, lá dentro do escritório, 250 engenheiros. Tem 1.800 funcionários. Mas o que eu acho mais lindo mesmo é a meninada que trabalha lá. Então, doutor Faustino, se tiver alguém que você queira mandar para lá, com o maior prazer.
E você vai ver que a meninada tem um prazer em receber inacreditável. São encantadores, né? A meninada, lá quando eu falo, posso dizer que está aqui uma turma daqui da Estrata, que é a segunda fileira toda ali, ó. O mais velho deve ter 26 anos. São monstros, sabe isso? Então fica aí o carinho para vocês. Desculpe alguma coisa da forma que eu digo. A Estrata está à disposição para fazer estágio, para poder seguir os equipamentos, para poder colaborar. E um abraço para todos e muito obrigado por estar aqui no Rio Grande do Sul. Uma salva de palmas. Queremos agradecer ao nosso palestrante. Face ao adiantado da hora, nós não teremos as perguntas. O Dr. Paulo estará no stand para responder as perguntas pessoalmente. E aproveitamos para mostrar o livro dele, que está sendo lançado hoje, aqui nesse local. Ele está doando uma certa quantidade de livros para a BDR poder comercializá-lo por um preço simbólico. Estará na entrada, lá no credenciamento, para vocês poderem adquirir o livro e pegarem o autógrafo do autor aqui no stand da Estrata, ok? Agradecemos então a presença de todos. Ô, gente, é importante vocês entenderem só o seguinte: esse livro aqui são 4 autores. São 4 autores. Eu tive o prazer de conviver com 3 autores, dos coautores, extremamente bacana, que é o professor Armando Martins Pereira, o professor Humberto Santana e um português que chama Orlando de Almeida Pereira, que inventou o primeiro deflectógrafo e que inventou o processo de retroanálise. E essa história está contada por um dos maiores escribas que eu tive o prazer de conhecer na vida, Dr. Fábio, sentado aqui na primeira carteira. Ele escreveu pela Rodovias e Vias, ele escreveu uma antologia de uma história que eu contei para ele, algo inacreditável. Mas os três eu tinha pensado que já morreram, tinham morrido. E aí tem o professor o Almeida Pereira, eu não tinha muito contato com ele, que é português, mas o Humberto Santana e o Armando Martins eu tinha certeza que tinha morrido, porque eram companheiros meus. E eu escrevi os 2 em memória, aí me deu o clique de ligar para Portugal, para saber. E não é que o Almeida Pereira estava vivo? Ainda bem que eu tirei, cara. Aí estive lá na casa dele, fiz uma apresentação do livro para ele, e ele se emocionou muito. E ele falou: mas por quê? Eu falei: porque tudo que está aí você que me ensinou, cara. Eu sou só mesmo um living writer. Eu, na realidade, sou um escritor que estou transferindo aquilo que me ensinaram. Então, esses 3 caboclos aqui são fenomenais, merecem todo o nosso carinho e respeito, e eu tenho a maior honra de tê-los como coautor. Muito obrigado, gente. Peraí. Só queria dizer o seguinte. Aqui, ó, para escrever isso aqui, eu queria dedicar esse volume aqui à minha mulher, que me aguentou tanto, sabe? Porque é levantar às 4 horas. Levantou às 4 horas da manhã todo dia. O primeiro volume tinha que ser entregue para a sua esposa, né? E o segundo, eu